Leamos a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 ao 17. Nos diz a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Começou de novo o celular caindo. Tenham paciência aí, irmãos. Deixa eu ajeitar aqui. Onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei também uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meus amados irmãos, primeiramente, como é de costume, nas ministrações sobre as cartas, a igreja de Éfeso, aqui em Apocalipse, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, ou seja, as 7 igrejas da Ásia, eu costumo fazer um apanhado geral sobre o local, sobre a cidade onde a igreja estava localizada. E aqui, meus amados, observamos que Pérgamo ficava localizada a cerca de 65 milhas do norte de Esmirna e também 15 milhas do mar Egeu. Observamos também que o nome Pérgamo é derivado de pergaminhos feitos de peles de animais. Há uma coisa curiosa, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, é que havia um rei antes da cidade de Pérgamo ela ser estabelecida nos tempos do Novo Testamento. Isso lá atrás, na época ainda grega, existia um rei chamado Eumenes. Este rei, ele era fã de biblioteca, ele gostava de livros, e aí ele queria também fazer uma biblioteca em Pérgamo, uma das maiores, para competir com a biblioteca de Alexandria. Só que, por algum motivo político, ele brigou, ele discutiu com o faraó. Por quê, irmãos? Porque o material que trabalhava o papel, que não era o pergaminho aqui era feito com peles de animais. Existe outro material ali que nós observamos, que era só feito no Egito. E aí, por conta dessa briga, essa discussão, essa desavença que o rei Eumenes teve com Faraó, se não estou enganado, era o Faraó da época de Alexandre, ainda depois da época de Alexandre. E aí, meus amados, ele briga com ele, e aí, por vingança, Faraó, ele não disponibiliza mais o material, o papel, para o rei de Pérgamo, o rei Eumenes, poder editar seus livros e fazer sua biblioteca. Por orgulho, o rei Eumenes, ele não vai pedir perdão, ele não vai se tratar com o faraó, pelo contrário, ele passa a fabricar o seu próprio papel, o seu próprio material, desta vez feita com peles de animais. Aí vem, em homenagem à cidade chamada Pérgamo, então vem o nome do material pergaminho, que há uma diferença, na verdade, ali do pergaminho e o material que os egípcios usavam, que ali o pergaminho, ele era feito com peles de animais, e eu não estou lembrado, na verdade, papiro, e o papiro no Egito, ele era feito com uma planta, que era o papel em si. Então, meus amados, daí vem derivar o nome Pérgamo, ou pergaminho, na verdade, derivou-se da própria cidade. E aqui, meus amados, Pérgamo era conhecida como um centro religioso, com templos para Zeus, Soté, Antena
Dionísio e Asclépio Soté. O que significa, meus amados, essa palavra Soté? Significa Salvador. O que queria dizer esse acréscimo Soté? Estava dizendo Zeus, o Salvador, ou Asclépio, o Salvador. Então vem Asclépio Soté, que era o Salvador de Pérgamo. E aqui, meus amados, quem era na verdade esse Deus, o D minúsculo, chamado Asclépio? Nós temos hoje essa figura desse Deus na medicina. É aquele Deus, a serpente. Você vê o símbolo da medicina, uma serpente. Então veja que eles veneravam a serpente em si e tinha como Deus da cura. Percebe, irmãos, ele atraiu o interesse de incontáveis multidões que sofriam de males físicos. O seu símbolo era a serpente, o qual ainda hoje observamos nos emblemas da medicina, da farmácia. Então lá, aquela cobra lá, aquela serpente, é o Deus chamado Asclépio Soté, ou para os habitantes de Esparta, de Pérgamo, era o Deus que era salvador, o Deus que salvava as pessoas. Depois da conquista, irmãos, pelos romanos, Pérgamo passou a adorar o imperador romano e também a Roma, que era a Dea Roma, a deusa de Roma. Templos foram erguidos aos imperadores romanos, como o imperador Adriano, os Césares, tiveram seus templos ali em veneração e adoração eles mesmos. Então, meus amados, Pérgamo ainda rivalizava com Esmirna e Éfeso no quesito de culto ao imperador. No domingo passado falamos aqui, queridos irmãos, que Esmirna era rival de Éfeso, e justamente pela questão de beleza e também do culto que dedicava ao imperador. E aqui vemos a cidade de Pérgamo sendo rival com as duas cidades no quesito não tanto de beleza, mas no quesito de quem adorava mais o imperador, dos templos que era dedicado, da forma de culto que era prestado ao imperador e também a Roma. Então, meus amados, Pérgamo gloriava-se do seu conhecimento, gloriava-se da sua cultura. Pérgamo gloriava-se das suas construções, dos seus templos, da sua arquitetura. Pérgamo, ela gloriava-se, ela batia no peito com glória e orgulho sobre tudo aquilo que lhes pertencia. Mas o que podemos, irmãos, aprender com esta carta aqui que João escreve através ali, por mandato de Cristo, ali edificando a igreja de Pérgamo, exortando a igreja de Pérgamo e também aconselhando aquela igreja e também fazendo promessas. O que nós, irmãos, podemos aprender nesta noite? A primeira coisa, queridos, é que embora a igreja esteja edificada em um local onde a idolatria e a descrença sejam culturais, como igreja devemos continuar fiéis a Jesus Cristo. Embora a igreja ela esteja edificada, ela esteja situada, ela esteja plantada em um local que não há fidelidade a Deus, onde a idolatria ela é imperante, como igreja nós devemos ser fiéis ao Senhor. Mas alguém poderia perguntar: mas pastor, a cultura da cidade é esta aqui? Sim, a cultura mas a sua cultura é Deus. Você deve adorar a Deus, você deve buscar a Deus. Então, meus amados, observamos aqui no versículo 12 que Jesus diz à igreja, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, a palavra cortante, a palavra que penetra, a palavra, irmãos, que perscruta todo o nosso ser, a palavra que conhece pensamentos, a palavra que conhece ações, a palavra que conhece tudo aquilo que está encoberto, tudo aquilo que está oculto. Então veja, meus amados, que Jesus diz: eu conheço o que vocês fazem. Veja, queridos, no versículo 13 ele diz: conhece o lugar em que vocês habitam. Jesus diz: eu conheço que a igreja ela está fundamentada em um local onde habita o trono de Satanás.
Alguns estudiosos acreditam que ali havia um culto direcionado exatamente a Satanás, que havia uma espécie de satanismo. Mas, meus amados, observamos que o trono de Satanás não estava em um edifício, mas no sistema religioso daquela cidade. O trono de Satanás não estava na edificação, não estava em um templo, não estava em um altar, mas sim, meus amados, no sistema religioso daquela cidade. E aí os irmãos ficaram sem ver. Dê licença, queridos, deixa eu ajeitar de novo o celular, viu? Os irmãos estão me olhando aqui. Então, meus amados, estava na verdade fundamentada em um local onde a adoração, onde a veneração a deuses, onde a veneração ao próprio imperador era algo, na verdade, cultural. Então, meus queridos, o paganismo, como observamos, predominava naquela cidade. Havia templos para os deuses gregos, havia templos para os deuses romanos, havia templos, irmãos, para a própria deusa Dea Roma, para a própria Roma, onde ela era também adorada. A própria figura do imperador, meus queridos, era alvo de adoração pelos habitantes de Pérgamo. E a pergunta é: como adorar a Deus? Como buscar a face de Deus em um local distante de Deus? Como de fato, irmãos, não ser perseguido em uma cultura que repudia o Evangelho, em uma cultura que não quer o Evangelho, em uma cultura que despreza o cristianismo? O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário de Apocalipse, ele diz, meus amados, que o trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução, onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo e a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. É comum, queridos irmãos, ouvirmos de várias pessoas, até mesmo irmãos em Cristo, quando dizem: ah, pastor, mas a pessoa é muito jovem, não tem problema ela se divertir, não tem problema, na verdade, mesmo sendo crente, é o calor da juventude. Mas, meus amados, observamos que em meio a tanta situação, onde o trono de Satanás era implantado, o sistema religioso era evidente, observamos, irmãos, que a pressão e a sedução eram também evidentes. Os jovens em nossos dias têm sofrido uma pressão muito grande no mundo, irmãos. Jovens cristãos, que são fiéis, que louvam o Senhor, têm sofrido uma grande pressão deste mundo, têm sofrido uma grande pressão do sistema religioso e também do sistema mundano deste mundo, queridos irmãos. E observamos que onde está estabelecido o trono de Satanás, o que predomina, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, predomina a cegueira espiritual. Por isso que nós saímos para evangelizar, nós saímos para pregar, saímos para convidar, e não vem ninguém, porque o que predomina é a cegueira espiritual. O que predomina, na verdade, irmãos, é o descrédito para com o Senhor Jesus Cristo. Onde Satanás reina, vai florescer o misticismo, vai ser propagado o paganismo, a mentira religiosa, ela é estabelecida, ela é embasada, meus amados. A segunda verdade que nós queremos também falar nesta noite, além de que, embora a igreja ela esteja edificada em um local onde a idolatria é evidente, mas que ela deve continuar sendo fiel, a falta de vigilância faz com que a igreja seja seduzida pelo mundo e caminha passos largos para longe de Deus. Para longe de Deus. Meus amados, quando nós cantamos aquela canção que fala: quero voltar ao início de tudo, quero voltar ao primeiro amor. Meus amados, muitas igrejas abandonaram o primeiro amor. Muitos irmãos não têm mais aquele vigor que tinha antes, aquela vontade de servir ao Senhor, aquela vontade de trabalhar na obra de Deus, aquela vontade de se empenhar, aquela vontade de ver almas se voltando ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, meus amados? Porque quando há falta de vigilância, a igreja ela é seduzida pelo mundo e ela caminha a passos largos
se distanciando do Senhor. Veja, queridos, os versículos 14 e 15 nos diz: tenho todavia contra ti algumas coisas. Perceba que Jesus diz: olha, nem tudo está perdido. Algumas coisas podem ser consertadas, algumas coisas podem ser reabilitadas. Eu tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e também praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Meus amados, ao ouvir estas palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nós somos movidos, nós somos, na verdade, queridos irmãos, direcionados a ter, digamos, uma reflexão de que, meus amados, Cristo conhece a sua igreja. Não adianta escondermos nada, não adianta fazer nada em oculto, não adianta, não vou dizer porque ninguém está vendo, porque Cristo conhece a sua igreja. Mas Ele conhece também, meus amados, as suas tribulações. Cristo conhece, meus amados, também as tentações que a igreja ela tem passado. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, uma sociedade que repudia o Evangelho, uma sociedade que odeia crente, uma sociedade que persegue crente, uma sociedade que não dá valor a crente. Cristo, meus amados, Ele sabe que isso acontece. Uma sociedade com valores invertidos, com valores mundanos, uma sociedade, meus amados, onde predomina a imoralidade, onde predomina a sensualidade, uma sociedade, meus amados irmãos, atolada no pecado, com heresias, nos bombardeando o tempo todo, a todo instante. Muitos crentes, irmãos, estão sendo seduzidos, estão sendo levados por falsas doutrinas. E hoje falava do campo missionário Teixeira, que trabalhando o texto de Atos capítulo 2, onde a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E eu observava com os irmãos e queridos o seguinte, é que a igreja apostólica, ela cria naquilo que estava sendo pregado. Ela não chegava em casa e ia assistir um Valdomiro Santiago, não ia assistir um Edir Macedo, ela não ia assistir um R.R. Soares, porque sabia que o que está sendo pregado, meus amados, é antibíblico. Está sendo pregado algo contra a palavra de Deus, onde o dinheiro, onde a prosperidade, não do povo, mas desses pastores tem sido evidentes. E aí, meus amados irmãos, heresias têm bombardeado a igreja, o desvio doutrinário tem sido evidente em muitas igrejas, queridos irmãos, e tudo isso com o sentido de atrair as pessoas. A igreja de Pérgamo, embora capaz de lutar contra os dardos inflamados de Satanás, a igreja, meus amados, estava cedendo às tentações, a igreja estava se entregando, a igreja estava se entregando às tentações. A igreja, queridos, de Pérgamo, ela era capaz de resistir às tribulações. Veja, queridos, o versículo 13: conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Alguns estudiosos, alguns comentaristas, eles afirmam que não se conhece muito, não sabe muito sobre esse Antipas, mas o que se conhece dele é que ele era um crente fiel ao Senhor, e que morava em Pérgamo, e que não abria, não negociava os valores cristãos, não negociava, queridos, os valores bíblicos. Antipas, ele era um crente fiel, e por sua fidelidade, ele foi assassinado. Então, queridos, o que sabe de Antipas é isso e apenas isso. A igreja, queridos, ela deve resistir até a morte. A igreja, meus amados, não deve ceder ao mundanismo. A igreja, meus irmãos, deve olhar para Cristo, o autor e consumador da sua fé. A igreja olha somente para Cristo, o autor e consumador da fé.
E por ela olhar para Cristo, meus amados, ela não vai ser uma igreja conceituada na sociedade. A igreja não vai ser alvo de indicação do mundo. Olha, procura aquela igreja. Não vai ser. A igreja, meus amados, por sua fidelidade, ela vai ser repudiada, ela vai ser, meus amados, escanteada pela sociedade. Meus irmãos, como em Pérgamo, muitas igrejas estão perdendo sua identidade. Muitas igrejas estão abandonando seus valores. Sua luz, meus amados, está sendo ofuscada pelo engano deste mundo. E a triste verdade, queridos, é que em muitos casos Satanás tem saído vitorioso. Meus amados, quando o crente deixa a sua igreja, ele abandona a sua igreja, Satanás sai vitorioso. Quando a igreja ela fecha as portas, Satanás ele sai vitorioso. Quando a igreja ela se corrompe com este mundo, quando a igreja ela se mistura a este mundo, Satanás sai vitorioso. Meus amados, a igreja de Cristo em nossos dias não deve negociar a sua fidelidade com o Senhor. A igreja de Cristo, ela não deve negociar suas convicções. A igreja de Cristo, ela não deve jamais negociar a sua fé por nada neste mundo. E a terceira verdade, queridos, que eu vos falo nesta noite, é que Jesus, ele convoca a igreja a um solene arrependimento e faz promessas de vida em seu reino. Perceba, irmãos, que os versículos 15 a 17 nos diz: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus, queridos, prova os cristãos de Pérgamo por causa de algumas fraquezas. Jesus, ele reprova os cristãos por causa de algumas fraquezas que eles demonstraram. Que fraqueza era essa, irmãos? Versículo 14, na primeira parte, diz: mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Sabe aquela história que alguns irmãos costumam dizer: ah, pastor, é só uma mentirinha branca, né? Assim, ah, pastor, é só um pecadinho, né? É só uma coisinha, uma besteirinha de nada, né? Foi só um pensamento. Observe, queridos, que aqui o texto diz: mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. O que aqui nos diz, irmãos, é que para o Senhor Jesus Cristo não há pecado pequeno, não há pecado grande. Mentira é mentira em todo canto. Falso é falso em todo canto. Distúrbio religioso é distúrbio em todo canto. Não existe, meus amados, amenizamento para pecado. Não existe aquela questão de pecadinho. Existe pecado e o Senhor Jesus, ele reprova as práticas pecaminosas. Os servos irmãos de Satanás estavam tendo acesso à congregação local, estavam tendo acesso à igreja de Pérgamo e buscavam influenciar fraudulamente os membros com um estilo de vida incompatível com os que Jesus ensinou, com aquilo que Jesus ele ordena que deveriam seguir. Que na verdade, irmãos, que ensino incompatível seria esse? Olha, você pode encher tua cara, não tem problema em você ter várias mulheres, não tem problema em você se prostituir, não tem nenhum problema. Aí quando Jesus diz: olha, foi exatamente esse pecado de Balaão, conforme nós podemos ver em Números 25, os irmãos leem em casa, onde Balaão ele vai incitar o povo de Israel, já que ele não conseguiu ali mentir, fazer com que o povo fosse amaldiçoado. O que ele faz agora? Induz o povo ali a que se prostitua com as moabitas, com as mulheres de outras nações. Aqui também vem adorar outros deuses, que não são deuses verdadeiros. Então por isso, irmãos, o que é que acontece? Jesus estava dizendo para a igreja de Pérgamo: olha, vocês têm feito a mesma coisa que Balaão fez.
estão sendo enganados. Vejam, meus amados, que Simon Kistemacher, ele diz o seguinte: a expressão "por que tens lá", ou seja, significa que pessoas que tinham tido acesso na igreja e tinham sido aceitos como membros, ou que foram influenciados por pessoas que não eram da igreja. Eram pessoas, irmãos, que estavam sendo recebidas como membros da igreja, pessoas que não tinham evidenciado mudança de vida. Automaticamente a igreja não tinha tratado esses problemas, a igreja não tinha disciplinado, a igreja não tinha expulsado esse tipo de gente de lá. O que é que acontece, irmãos? Eles agora estavam influenciando a igreja a se desviar do Senhor. E por isso, queridos, Jesus, ele vai dizer: olha, vocês estão se desviando, vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. Porque, meus irmãos, as práticas sexuais ilícitas na Grécia, em Pérgamo, era algo, na verdade, normal. O homem poderia ter várias mulheres, o homem poderia ter relações sexuais com quem ele quisesse, não tinha nenhum problema. Até mesmo, irmãos, práticas homossexuais eram, para a cultura em si, era algo lícito. E observamos, queridos, que a igreja, ela estava caminhando para tais discrepâncias religiosas. A igreja, meus amados, passou a tolerar os ensinamentos de Balaão, conforme nós observamos em Números. Balaão fez com que os filhos de Israel se prostituíssem com mulheres moabitas, as quais os levaram a adorar outros deuses. Em Pérgamo, meus amados, as pessoas que seguiam os ensinamentos de Balaão armavam armadilhas para que os seguidores de Cristo buscassem segurança pessoal, como nós observamos na participação das práticas daqueles que se congregavam para o culto ao imperador. Então era algo, meus amados, normal. Primeiro, sugeriam que os cristãos era perfeitamente aceitável que comesse carne que bem sabiam tinham sido sacrificada aos ídolos. É aquela velha ideia: não tem problema, pastor, não tem problema a gente comer carne sacrificada aos orixás, não tem, porque tudo é de Deus. Não é assim a história? Não tem problema, irmãos, comer, na verdade, aquilo que é ilícito, ou fazer coisa que é ilícito, porque a Bíblia diz que eu sou livre. A Bíblia não diz que você é livre para fazer nada disso. Então, meus amados, vejam que no contexto aqui de Pérgamo, então era ensinado, era induzido que os cristãos comessem carne sacrificada aos ídolos, porque não teria nenhum problema se o fizessem. Os nicolaítas sugeriam que os cristãos se envolvessem em imoralidade sexual. O que é que dizia? Olha, não tem problema você, se aliviar, não tem problema você ter prática sexual, relação sexual com outras mulheres, não tem problema em si. Alguém vai dizer: porque o sexo é de Deus, o sexo é amor. Mas espera aí, irmãos, observamos aqui que o adultério, que a prostituição não é, na verdade, de Deus, pelo contrário, é pecado. Os nicolaítas, conforme observamos, eles sugeriram, eles induziam a igreja, induziam os irmãos a que praticasse relações sexuais ilícitas, imoralidade sexual, semelhante a Balaão. Balaão fez isso, sugeriu que o povo, os homens em Israel, se envolvessem com as mulheres moabitas. Inclusive, o pastor Hernando Dias Lopes, em seu comentário, ele diz: apareceram algumas donzelas moabitas, muito, muito bonitas, que ali seduziram os homens de Israel e fizeram com que eles assim tivessem imoralidade sexual com elas, ao mesmo tempo que também adorassem os ídolos que elas também adoravam, provocando a ira do Senhor. Meus amados, os seguidores de Balaão insistiam com os cristãos a sacrificar um animal no culto oferecido a César. O que é que diziam aqui? Não tem problema, você pode sacrificar um animal a César, porque aí você evita a perseguição, você evita ser perseguido, você evita morrer, ser martirizado. Então você pega um bode, você pega ali um cordeiro, você pega um boi, sacrifica e está tudo certo, não tem problema. Então você, na verdade, vai agradar a César. Só, meus amados, que os cristãos disseram: não faremos isto. E em consequência a esse não,
Em consequência a esta negativa, os cristãos passaram a ser perseguidos, passaram também a ser martirizados, passaram assim a igreja a se esconder. E aqui, meus amados, o sacrifício que era sugerido pelos seguidores de Balaão, diziam eles, só acarretaria a queima de uma parte insignificante do animal. Ou seja, você pega o animal, queima apenas uma parte, e o resto você pode comer com a sua família, você pode celebrar com a sua família. E os cristãos, meus amados, estavam se envolvendo com essas práticas idólatras. Eu quero concluir esta palavra observando primeiro que Jesus convida a igreja a ter um arrependimento sincero. Jesus convida a igreja a que se volte às práticas primeiras. Jesus convida a igreja, meus amados, ao cristianismo verdadeiro. Veja, meus queridos, que no versículo 16, o Senhor Jesus diz: portanto arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te. Algumas pessoas pensam, meus amados, que o Senhor Deus, Ele não efetiva juízo neste mundo. Algumas igrejas, na verdade, têm deixado de servir verdadeiramente. Alguns crentes têm abandonado o primeiro amor, achando que o Senhor Jesus, Ele não vai vir com juízo. Perceba, meus queridos, nas palavras de Cristo: arrepende-te. Sabe por quê? Porque senão venho contra ti. Eu venho a ti sem demora, e contra eles eu pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, meus amados, Jesus diz: caso não houvesse arrependimento, uma volta aos princípios, o Senhor Jesus, Ele ia vir com juízo. Ele ia julgar a igreja de Pérgamo. A igreja, meus queridos, precisava arrepender-se do seu desvio doutrinário e do desvio de conduta. Verdade e vida precisam ser pautadas pela palavra de Deus. Não adianta apenas para os cristãos de Éfeso declararem: somos seguidores de Cristo, nós somos na verdade cristãos, e na prática, na verdade, queridos irmãos, na vida, não evidenciar essa verdade, pôr em prática aquilo que Jesus está mandando. Era apenas o cristianismo teórico e não prático. Perceba, queridos, que a prática e a teoria, ela caminha junta. Não adianta, na verdade, queridos, lermos a palavra, mas a Bíblia diz que devemos ser praticantes da palavra. Observamos aqui que, embora alguns estivessem envolvidos com o pecado, os demais deveriam também se arrepender por ter tolerado o pecado no seio da igreja. Interessante, queridos, que a convocação para o arrependimento, ela é geral, porque nós poderíamos dizer: sim, mas foi alguns que pecaram, alguns estavam envolvidos em pecados. Mas percebe, queridos, havia aqueles que se calavam. Mas não é o que acontece hoje? Nós sabemos que tem um irmão que está em pecado, mas nós não queremos nos envolver, não é assim? Nos calamos. A palavra de Deus diz, queridos, que quem cala consente, né? Aliás, o ditado, perdão, quem cala consente. Ou seja, quem cala pratica, quem cala apoia. Então, meus amados, veja que enquanto alguns estavam envolvidos em pecado, os demais estavam calados. E por isso, queridos, o arrependimento era para aquele que estava praticando o pecado e para aquele que estava se calando, consentindo com o pecado no seio da igreja. As igrejas em nossos dias, elas são convocadas, queridos, também a um arrependimento. E que arrependimento é esse? Arrependimento da prática do pecado e da tolerância do pecado. O juízo, meus amados, é certo para aqueles que não se arrependem. Porém, aqueles irmãos que se arrependem são agraciados com as promessas do Senhor Jesus para as suas vidas. Aqueles que se arrependem recebem perdão. Observamos, irmãos, que a promessa aqui, quando ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe do maná escondido, ou seja, do alimento da vida, do pão da vida que é Cristo. Mas ele fala ainda de uma pedrinha branca. Ele diz: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
Alguns comentaristas entendem que essa pedrinha branca, em algumas culturas antigas, era o seguinte: a mulher, ela tinha o filho, ela concebia o filho, aquele que era pai, ele vinha com uma pedrinha branca ali, colocava o nome da criança na pedrinha branca, a partir dali ele recebia aquela criança como filho. Era tipo o registro da criança, ele estava aceitando aquela criança como filho. Mas pegando gancho nessa ideia de alguns comentaristas, o que Jesus, irmãos, está dizendo aqui: olha, aquele que de fato se arrepender, aquele que vencer, eu darei uma pedrinha branca com o seu nome escrito. O que Jesus está dizendo? Receberei você como filho. Ou seja, aqui está a filiação em si, recebido como filho, atestado, aprovado, registrado. Meus amados, a igreja, ela precisa voltar-se para o Senhor Jesus urgentemente. A igreja, ela precisa fazer efeito na sociedade. A igreja, ela precisa, queridos irmãos, de fato, denunciar o pecado, mostrar que pecado é pecado e não é para ser tolerado. A igreja em nossos dias, irmãos, ela tem que ser preparada, ela tem que ser doutrinada para ir para o céu. Ela tem que ser ensinada, meus amados, a ser cidadãos do céu. Precisamos, irmãos, ouvir essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. A pergunta que eu faço nesta noite é: você é vencedor? Você tem convicção de que é vencedor? Você tem convicção de que vai receber esse maná escondido do Senhor Jesus Cristo? Você tem convicção e tem certeza de que receberá essa pedrinha branca, o qual ele está mostrando aqui, com o seu nome escrito? Se nós temos, glória a Deus por isso. Se temos dúvida com isso, irmãos, devemos urgentemente rever nossos conceitos, rever nossos valores, rever nossa vida, suplicar a Deus que perdoe nossas faltas, perdoe nossos pecados e começar a caminhar novamente com o Senhor. Alguém vai dizer: o que o cair é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia fala isso, irmãos. Tropeçar, podemos fracassar. Deus, ele levanta, mas precisamos nos arrepender de práticas que não agradam ao Senhor. A igreja em nossos dias, gravem bem o que eu vou dizer agora, a igreja em nossos dias, ela precisa incomodar a sociedade. Mas pastor, incomodar como? Precisa incomodar a sociedade. A igreja, meus amados, cai na graça da sociedade, na graça da comunidade, no sentido de quê? De que concorda com o que é praticado na sociedade, ela fraqueja, ela falha com o seu mandato. Que Deus, pois, assim nos abençoe, meus amados, e que possamos assim ter convicções a cada dia daquilo que Deus, ele quer para nossas vidas. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, os irmãos aqui na igreja em São José do Egito. Vamos entoar o hino 341, tem por título Vera Páscoa. Louvemos ao Senhor com este hino, que tem por título Vera Páscoa. E depois iremos orar ao Senhor e assim impetrar a bênção. Depois iremos assim ministrar a ceia à parte. Louvemos ao Senhor o hino Vera Páscoa.
Amém, queridos irmãos? Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Oremos com a nossa irmã Daguia Dantas, novamente. Encerrando o culto e depois impetrarei a bênção apostólica. Oremos. Amém, Jesus. Muito obrigado, Pai, que cada um de nós possamos, Senhor, estar, Senhor, buscando cada vez que liberdade, Pai, e assim, Senhor, que possamos, ó Pai amado, a cada dia buscar mais e mais. Amém, Senhor. Nos abençoa, Senhor, que possamos, ó Pai, estar sempre pedindo perdão, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. Amém, Senhor. E dar confiança, Pai, e esperança que contigo somos mais felizes e Deus. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, todos que estão em igreja também, ó Pai, cada dia, abençoa, Senhor, aqueles que estão em casa e estão Sim, Senhor. ó Pai, tenho certeza que também falou o coração de cada um. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a ceia, vai ser ministrada, Pai. Sim, Senhor. Siga, Senhor, que o elemento da tua ceia, Amém, Senhor Jesus. que teu Senhor para cada um de nós e nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E de paz, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação com o Divino Espírito Santo seja com todos vós e também com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus, pois, assim, abençoe. Podem sentar, irmãos. Só vamos aqui assim estar nos despedindo, dos irmãos que nos assistem no Facebook, que o Senhor possa abençoar cada um de vós, e no próximo domingo estaremos aqui novamente, continuando com a exposição da Palavra de Deus em Apocalipse. Falaremos na próxima semana sobre a carta à igreja em Tiatira. Que Deus assim, pois, esteja a abençoar a todos. Amém?